Atenção, ouvintes! Nós estamos no ar! Meus irmãos, este é um dos textos que eu mais gosto do Novo Testamento, né? Principalmente, aliás, é o último versículo, quando João diz que se fossem escritos todos os acontecimentos da vida de Jesus, né, não haveriam livros no mundo que pudessem caber, né, nessa versão. Na versão mais tradicional diz que no mundo não haveriam bibliotecas suficientes que comportassem tantos livros, né? Ou seja, houveram muitos outros acontecimentos na vida de Jesus, além destes que nós temos escrito, né, em que não foram registrados, mas que nós sabemos que aconteceram, né? Mesmo sem nós sabermos quais eles são, sabemos que houveram muitas outras coisas, né, que não foram registradas. Mas você sabe que eu acho interessante neste texto, é o que eu quero meditar junto com você, sobre Pedro, né? Você se lembra que num dado momento de sua vida, ele disse ao Senhor que ele estaria disposto a seguir ao Senhor até a morte, né? E o Senhor disse ali para ele assim: Pedro, o galo não vai chegar a cantar nem 3 vezes, o galo não vai ter nem chegado a cantar, você terá me negado 3 vezes, né? E foi o que aconteceu. Mas antes disso, o Senhor Jesus havia perguntado a ele: tu me amas 3 vezes, né? E você veja que depois de toda aquela ocasião, Jesus havia sido morto, Pedro negou ele 3 vezes, Jesus havia já ressuscitado, passou por algum tempo aqui na terra, alguns dias, ele reaparecia aos seus discípulos, dava a eles instruções. E é interessante que depois de tudo isso, né, Jesus já havia sido morto, ressuscitado, e Pedro, num dado momento, ele diz assim: eu vou voltar a pescar. Ou seja, ele estava voltando para aquilo que ele fazia antes, né? Porque talvez na mente dele ele pensasse: bom, neguei ele 3 vezes, prometi a ele fidelidade até a morte, disse que estava disposto a ir com ele até a morte, né? E até a cruz, né? Disse a ele que não o negaria e eu o neguei. Pronto, traía ele, né? Se ele cumprir o que disse de que voltaria, de que ressuscitaria, com certeza não vai querer mais nada comigo, não, é o fim do meu chamado, é o fim do meu ministério, né? Talvez ele tenha pensado isso e foi o que então ele o motivou a voltar a pescar. Mas é interessante, meus irmãos, que depois disso tudo, Jesus chama ele, né, e faz de novo as mesmas perguntas 3 vezes: Pedro, você me ama? Pedro, você é meu amigo? Né? E ele responde ao mestre essas 3 vezes, e o Senhor responde ele dizendo: então apacente as minhas ovelhas. É como que se Jesus estivesse dizendo: Pedro, você me ama? E ele dizendo: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, o Senhor sabe quem eu sou, conhece o meu coração. Então era como se Jesus estivesse dizendo para ele assim: Pedro, aquilo que você fez não foi o suficiente para que eu desistisse de cumprir na sua vida aquilo que eu já havia determinado. Ou seja, o Senhor conhecia o coração arrependido de Pedro, sabia que o fato dele ter voltado a sua vida de pescador, não é? Era um sinal de que ele estava arrependido do que ele havia feito, do que ele havia feito, de ter negado Jesus 3 vezes, não é? Ainda que fosse uma só, já era motivo suficiente para se arrepender. E que Jesus estava interessado, né, em cumprir na vida dele aquilo que ele havia proposto, né? De que ele estava interessado que Pedro continuasse sendo um dos 12, de que Pedro continuasse sendo um daqueles que estavam com a incumbência de espalhar a boa nova do reino do Filho de Deus. Então é interessante que quando ele percebe isso, que ele entende isso, que Jesus diz para ele assim: siga-me. Pedro entende isso e olha para João, né? Então ele começa a perguntar para Jesus: e aquele ali, o que o Senhor diz daquele? Porque aquele ali te ama, aquele ali é conhecido como o discípulo amado, aquele ali foi o único que deitou no seu peito durante a última ceia, aquele ali foi o porta-voz dos 12 quando ninguém teve coragem de perguntar quem era o que ele havia de trair, aquele ali te ama tanto. Eu quero saber qual que vai ser a diferença entre o meu ministério e o ministério dele. E Jesus fala assim: e te importa alguma coisa? Né? Vem você e me segue.
né? Então você veja, meus irmãos, que interessante aqui, que muitas vezes Deus ele nos revela um propósito que só pode ser vivido, cumprido através de nossas vidas. E a gente, ao invés de dizer amém, vamos lá, arregaçar as mangas e colocar as mãos à obra, o que a gente faz? A gente começa a perguntar para Jesus, e aquele ali vai desempenhar qual é o ministério dele, né? Que às vezes o Senhor te chamou para algo específico e você está preocupado com o que o outro vai, com o ministério que o outro vai desempenhar. Querido, aquilo que Deus te chamou, meu irmão e minha irmã, só você pode cumprir. E se você não quiser cumprir aquilo para o qual Ele te chamou, você pode ter certeza, algum outro ele vai levantar, isso é verdade. Ele vai levantar algum outro que vai fazer até melhor do que você, né? Mas aquilo que Ele cumpriu, que Ele determinou para você, só você pode viver. Você não pode, é impossível eu viver o propósito que Deus tem na sua vida, porque eu não tenho a mesma história que você, eu não suporto as mesmas coisas que você, eu não tenho a mesma vivência que você, não tenho o mesmo nível de intimidade com Deus que você, cada um de nós, né? Aquele que ama mais é buscar estar mais próximo. Então cada um de nós tem uma vida com Deus, né? Que não pode ser comparada à vida com Deus que outras pessoas têm, né? Mas deve servir de exemplo. Se a sua vida com Deus é baixa, serve de exemplo para ninguém seguir o seu exemplo, né? Mas se a sua vida com Deus é de intimidade com Deus, de devocional, de buscar a presença, de buscar conhecer a Deus, de buscar conhecer a palavra do Senhor, de aprender a Bíblia de verdade, não é? Então vai ser também um parâmetro, né? Um exemplo para que outros possam olhar e dizer assim, olha, quero ser algo semelhante, ou então buscar ser alguém tão próximo de Deus quanto ou até mais, não é? E tanto quanto ou até mais. E aí, então, meus irmãos, você veja que o que Jesus estava dizendo a Pedro: siga-me você. Então, às vezes a gente procura encaixar no propósito de Deus para as nossas vidas tantas outras coisas, tantas outras pessoas, e é importante a gente entender o motivo ou o propósito pelo qual o Senhor nos tem chamado. Talvez você esteja aí nos ouvindo do outro lado pensando assim: poxa vida, gostaria tanto de fazer aquilo que o irmão fulano faz, ou aquilo que a irmã fulana faz, né? Porque ela faz tão bonito, eu acho que eu poderia fazer também. E às vezes o Senhor não te chamou para isso. E você quer saber uma coisa? Eu amo os bastidores, né? Como assim, pastor, os bastidores? Os bastidores é a intercessão, é a preparação, é você encorajar outros para assumir a frente, né? Não que eu não esteja à frente, né? Não gosto de estar à frente, mas eu gosto mais dos bastidores porque apareço menos, né? E vou também incentivando outros a desempenharem ministérios, ou então outros a encontrarem o seu chamado, né? Seja na área musical, seja na área da palavra, seja na área de administração, seja também nos bastidores, né? Cada um tem um chamado, né? E eu gosto de fazer de ajudar, de ser participante na identificação do chamado de cada um. Por ser pastor de jovens e adolescentes, né? Isso acaba ficando até meio óbvio, né? Porque está ali no começo do trabalho, do ministério, né? E vai começa às vezes tocando, vê que não é aquilo que gosta, prefere cantar, ou então não gosta nem de cantar nem de tocar, gosta mais de falar, então vai estudar mais a Bíblia para falar, ou às vezes não gosta de falar em público, mas é um bom aconselhador, né? Bom no aconselhamento, né? Ou então é bom na parte administrativa, de buscar recurso, né? Enfim, cada um tem um chamado a desempenhar, né? E quando você descobrir, se identificar com aquilo que você entende que o Senhor te chamou para isso, e o Senhor trouxer uma confirmação, isso é importante também, né, sobre aquilo que você vai desempenhar, aí então você vai focar naquilo, né? E estando focado nisso, então você vai desempenhar o ministério que o Senhor tem para a sua vida, sem olhar para trás, nem sem olhar para os lados, para que um ou outro está fazendo. A palavra de Deus para você, o coração hoje, para começar esta semana é esta: siga-me você. Não é nem siga-me os bons, porque não há nem tanta bondade em nós assim, não é? Mas é siga-me você, porque o propósito que o Senhor tem para a sua vida, só você pode viver. Amém? Vamos orar juntos neste momento em nome de Jesus. Convido você a unir sua fé à minha e nós vamos orar no nome do Senhor. Vamos lá?
Pai Santo Poderoso, te louvamos por começar mais uma semana, Senhor, com esta programação. Te louvamos por cada um dos irmãos que nos ouvem, pelos irmãos que nos assistem. Te louvamos pelos louvores de hoje, pela Tua Palavra. Te louvamos, Senhor, porque podemos, Senhor, em Ti encontrar o propósito para o qual o Senhor nos chamou, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, para que não vivamos, Senhor amado, olhando para os sapatos dos outros, Senhor amado, mas olhando para o caminho que o Senhor tem colocado diante de nós. Nos ajuda, Senhor, para que a nossa vida não seja, Senhor amado, como uma vida que passa depressa, sem sentido, sem fundamento algum, mas que vivamos, Senhor amado, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Que o Senhor dê graça a cada um de nós esse dia, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê vitória, que esta semana seja uma semana de grandes coisas, Senhor, de grandes realizações. Cada um dos Teus filhos e filhas possam testemunhar, Senhor, de restauração, de cura, de renovação, Senhor amado, de portas abertas, de milagres, Senhor, que somente o Senhor pode fazer. Dá graça, da vitória, da vida a cada um dos Teus filhos e filhas, e que cada um deles sejam, ó Deus, rica e poderosamente abençoados. Recebam, Senhor amado, de uma dose de ânimo e força da parte do Senhor, para que essa semana siga sendo abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, tudo isso no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, e assim juntos dizemos amém e graças a Deus.